A paz do Senhor aos amados irmãos, boa noite a todos, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. E eu estou aqui para poder tentar levar uma palavra de conforto, uma meditação. Hoje nós teríamos um culto de ensino na nossa congregação e por conta dessa calamidade do coronavírus nós não podemos estar ali presente junto com os irmãos adorando o Senhor. Mas eu louvo a Deus porque nós temos essa possibilidade de usar as mídias sociais para assim meditarmos juntos na palavra do Senhor e que Ele possa falar aos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 121 para nós meditarmos junto nessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. E Deus tem uma mensagem para o seu coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra que foi lida. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma palavra de conforto, uma palavra, Senhor, que vai de encontro à necessidade do teu povo, Senhor. O Senhor conhece as aflições, o Senhor sabe o que temos passado, meu Deus. Que o Senhor possa me usar como instrumento em tuas mãos, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Salmo 121 é um salmo que fala sobre a bondade de Deus, o poder de Deus e o agir de Deus no seu povo, guardando e protegendo o seu povo. Mas para nós entendermos o que esse salmo quer dizer, o que o Senhor, através do salmista, quis falar com o seu povo, nós precisamos entender que os salmos são geralmente expressões de louvor por experiências que aquele povo, aqueles autores viveram, experiências reais que eles viveram. Então, eles pegavam essas experiências, muitas vezes, que haviam tido na sua peregrinação, e eles transformavam isso em salmos, inspirados pelo Espírito Santo, para que esses salmos fossem cantados pelo povo de Deus em suas peregrinações, nas suas reuniões. Era mais ou menos o que nós temos hoje do inário, da harpa cristã. Então, eles, nessas oportunidades que eles se reuniam, nas suas peregrinações, eles sempre entoavam esses salmos que, por sua vez, eram compostos de acordo com alguns livramentos, alguns feitos ou algumas angústias mesmo que eles haviam passado, mas o que o Senhor havia dado o livramento. Então, aqui nesse Salmo 121, não diferente, sendo um salmo desse de romagem, o salmo de romaria que eles iam cantando, o salmista expressa justamente esse cuidado, o zelo de Deus. E duas palavras aqui nesse Salmo 121 nos chamam a atenção. O verbo guardar, de proteger, no sentido de proteger, ele aparece 6 vezes nesse salmo. Se você olhar, aí contar na sua Bíblia, vai aparecer 6 vezes. E também a palavra socorro, que aparece 2 vezes. São as duas palavras mais repetidas em todo o Salmo 121. E essas duas palavras, né, o verbo guardar e também a palavra socorrer, socorro, que Deus é socorro, ele remete à ideia central do Salmo, que é justamente o cuidado, a proteção de Deus com o seu povo. Essa questão dessa proteção, de cuidado, de segurança, sempre foi uma constante preocupação dos peregrinos que viajavam pela região montanhosa de Israel. Você pensa bem, é um terreno que era perigoso, um terreno que tinha muitas pedras, muitos declives, muitos aclives, o deserto, né? Eles poderiam ter o perigo de tropeçar em alguma pedra, poderiam se machucar, poderia ter uma insolação pelo calor escaldante do sol do deserto, poderia também ficar doentes com a gripe ou qualquer tipo de outra doença, porque à noite a temperatura caía bruscamente, então se de dia fazia um grande calor,
a noite também era muito frio, muito gelado, eles poderiam então ter alguma enfermidade vindo dessa oscilação de temperatura. E além, é claro, dos perigos constantes de serem assaltados, atacados por salteadores, assaltantes, né, que também era uma região desértica, então poderia acontecer isso. Então eles tinham essa preocupação constante com relação à sua segurança. O salmista, então, aqui no Salmo 121, ele vai lembrar de quem é aquele que o guarda desses perigos, de todos esses perigos que eles estavam sujeitos nas peregrinações, na sua vida ali em Israel, quem que era o verdadeiro guarda de Israel, aquele que poderia trazer essa proteção, poderia trazer essa segurança para a jornada seguir tranquilo. E o salmista então começa a desenvolver um raciocínio. E a partir desse Salmo 121, ele vai lembrar quem é aquele que guarda e livra de todos os perigos que ele poderia enfrentar na sua peregrinação, na sua jornada. Então ele começa com o versículo 1 e o versículo 2, dizendo o seguinte, ele faz uma pergunta e ele já dá a resposta. Versículo 1 e 2, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que o salmista faz aqui? O salmista, ele pega e faz essa pergunta para ele mesmo. Olha, eu vou levantar os meus olhos. De onde vai vir o socorro? Diante de tantos perigos que nós temos, diante de tantos perigos que podem nos ameaçar. E ele mesmo já dá a resposta. Ele resposta que esse socorro vem do Senhor. Mas não é um Senhor qualquer. Ele vai lembrar e vai trazer à memória dele a criação de Deus diante dele. Ele precisa ter algo para ele suportar, para ele firmar a fé, a confiança dele. Então não é um Senhor qualquer. O Senhor é o Criador, é um Senhor que tem todo o poder, toda a sabedoria e glória. Por isso que ele não precisa temer nada. E esse Senhor que ele vai confiar é aquele que criou todas as coisas. É o Senhor Criador. Quando ele está fazendo isso, ele está olhando para toda a criação que está diante dos seus olhos, tudo aquilo que foi criado, e trazendo na sua memória, trazendo no seu coração, que esse Deus é poderoso, porque fez todas essas coisas. O que vai me guardar, e quem vai me socorrer, de onde vem o socorro, é aquele que criou todas as coisas. E é interessante porque toda a criação realmente é um testemunho da glória de Deus e que está diante de nossos olhos. O Salmo 19, no versículo 1 ao 4, fala exatamente isso. O que é um testemunho? O testemunho é alguém que vê alguma coisa, alguém que noticia algum fato e que esse fato é comprovado por esse testemunho. É mais ou menos isso que os céus proclamam sobre Deus, a sua glória. Então o Salmo 19, 1, nesse sentido que ele está trazendo à memória, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O que o salmista está fazendo aqui ao falar que o socorro vem do Senhor que fez céus e terra? Ele está olhando para essa criação e falando, olha, se ele fez tudo isso que eu estou vendo, tudo isso que está proclamando, esse poder, essa glória, então, para me proteger, o que ele fez isso aqui é muito mais difícil do que uma simples proteção do filho, que está caminhando, que está numa jornada de peregrinação. Então eu estou olhando e o socorro vem desse Deus que é poderoso e criou todas as coisas que eu consigo ver, que os meus olhos enxergam. Então a primeira coisa que ele está trazendo para ele, para trazer um conforto diante da peregrinação que é perigosa, é lembrar quem é o seu Deus é criador. A criação está diante de uns meus olhos e é esse Deus que criou todas as coisas que vai me guardar. Na sequência, no versículo 3 e 4, ele está falando que os olhos de Deus estão sobre ele. Então assim, eu não preciso temer também. Se esse Deus é o Criador, eu também tenho um Deus que está com os olhos voltados sobre mim. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, ele está falando
que essa questão de vacilar, não precisar que meus pés vacilem, é simples você entender a linguagem do salmista, porque se ele está andando nesses lugares áridos, esses lugares cheios de pedras, esses lugares que são perigosos, são montanhosos, era fácil para ele vacilar, que significa escorregar, derrapar, cambalear, ou ser abalado por algum tropeço que ele tivesse ali. Andar por caminho cheio de pedras é perigoso. Mas ele está falando que Deus é quem guarda. E ele diga mais, que os olhos do Senhor, ele não dorme, ele não fecha os olhos, ele não descansa, ele não precisa disso. Ele está sempre atento, olhando, embora existam vários perigos que nós podemos vacilar, Deus está sempre olhando e guardando o caminho daquele que teme a Deus. É mais ou menos o que nós encontramos quando nós pensamos no pecado. O pecado também é um vacilo. Quando nós vacilamos os nossos pés de andar na palavra de Deus, de seguir os conselhos de Deus, nós estamos vacilando também e acabamos desviando nossos pés do caminho que Deus desenhou para nós, que Deus determinou para nós. Isso também é uma forma de perigo. Até isso Deus cuida para que nós não venhamos a cair. Ele nos orienta e tenta vigiar ao seu povo, dando instrução através do teu Espírito Santo, através da tua palavra, para nós não sermos vacilantes, para nós não desviarmos dos nossos caminhos. Inclusive, irmãos, nós podemos tanto desviar, vacilar os nossos pés com relação ao pecado e até vacilar com relação aos pensamentos, aquilo que toma conta do nosso coração, de medo, de angústia, de desânimo, de tristeza. Nós precisamos mesmo cuidar disso e saber que Deus está olhando para nós e Deus está vigiando até os nossos pensamentos, quando nós cremos nessa palavra, quando nós meditamos, quando nós oramos, quando nós buscamos participar dos meios de graça que Ele estabeleceu para o seu povo. Veja bem, quanto aos nossos pensamentos, Ele ouve o nosso clamor, e ouve o clamor de um filho. Olha o que diz o Salmo 34, versículo 15, com relação a isso. Olha só, diz o seguinte, Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha, o que eu preciso então pensar? Eu preciso pensar nessa questão dessa proteção, e onde ele está falando que Deus não dorme, o guarda de Israel não cochila, que é Ele que guarda, o Senhor é a sua sombra, à sua direita. O que eu preciso lembrar aqui, que Ele não vai permitir que os meus pés vacilem e que todas as minhas decisões, todos os meus pensamentos eu tenho que colocar diante dEle, que Ele está com esses olhos abertos. E os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ou seja, eu posso confiar que Ele tem uma orientação para não deixar eu vacilar. Mas eu não posso negligenciar. Se eu negligenciar, certamente eu vou ser tomado, às vezes, de desesperança, de medo e tomar decisões erradas. Mas quando eu confio no Senhor, eu tenho certeza que eu posso me colocar diante dele e ele vai me responder. Não só o Salmo 34, 15 vai dizer isso, mas 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 12, também diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ou seja, se nós andarmos no caminho do Senhor, buscando o seu conselho, com certeza os seus ouvidos estão abertos para as nossas súplicas, ele vai nos orientar. Então ele não precisa temer. Inclusive, ele vai dar orientação até mesmo, irmãos, nos caminhos que nós devemos seguir. Olha só o que fala o Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Em todas as situações de perigo, de caminhada, de jornada que nós temos aqui, nós podemos apresentar diante de Deus o que é a nossa angústia, os nossos medos, às vezes as decisões que temos que tomar para nós não vacilarmos, para não corrermos perigos de errar. Ele está fala que ele vai nos instruir e que vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. E sobre as vistas dele, ele vai nos dar conselho. Então é isso que o salmista está falando. Olha, eu não preciso temer também, porque eu sei que o meu Deus, ele não permite que meus pés vacilem se eu estiver ligado nele, se eu estiver fazendo bem, se eu estiver andando na sua vontade. É certo que ele não dorme, e ele nem cochila, nem dormita o guarda de Israel. Ele está falando disso, dessa segurança que nós temos. Mas ele continua falando, se aqui do versículo 1 ao 2, ele está olhando para a criação diante dos seus olhos, que isso garante o poder de Deus para guardar ele. No versículo 3 a 4, ele está falando que os olhos de Deus estão sobre ele, o cuidado de Deus está sobre ele e que ele pode ficar tranquilo. No versículo 5 e 6, ele já passa a falar da própria presença de Deus junto
a nós, junto ao salmista. Olha só o que fala o 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Olha só, o que o salmista está falando aqui? O salmista está dizendo que porque Deus está com ele, cuidando, protegendo, nada vai afetá-lo, seja de dia, seja de noite. Lembra do Êxodo, quando aquele povo estava caminhando pelo deserto? E a Bíblia vai dizer que o Senhor, durante o dia, ele se manifestava numa nuvem para poder colocar sombra diante do seu povo, guardando do sol. Mas à noite, no frio congelante do deserto, Deus agora se transformava, se manifestava numa coluna de fogo. Para quê? Para aquecer aquele povo, proteger aquele povo. Então a presença do Senhor ali na nuvem, a presença do Senhor ali na coluna de fogo, era a garantia do cuidado, era a garantia da proteção de Deus. E ele está falando, olha, ele não dorme, ele não cochila, e ele me livra no dia do sol, me livra da noite do frio, não tem perigo, não seja se for quente, seja se for frio, seja se for na bonança, seja se for na escassez, seja na paz, seja na guerra, seja com pandemia ou sem pandemia, a presença dele está conosco, e eu não preciso temer, porque ele se faz presente para nos guardar, para nos proteger debaixo dessa sombra à nossa direita. É o que fala lá no Salmo 91. Fala que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, daquele que tem todo o poder. Eu posso descansar, eu posso descansar meu coração. É nisso que ele está pensando. Então, quando você se sentir medo, primeiro, olhe para a criação de Deus. Segundo, lembra que os olhos de Deus estão sobre você. Terceiro, a presença de Deus está com você. Mas ele continua. Ele vai passar no versículo 7 e 8, agora já para o final, e ele diz o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O que ele está falando aqui agora? Agora ele está falando do cuidado mesmo, da guarda de Deus. Olha, você está ao seu redor. Ele não está só com você, ele não está só com os seus olhos sobre você, não só a criação revela, mas olha só, ele está ao seu redor, te vigiando, cuidando de você. A palavra de Deus diz, fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. É isso que ele está falando. Todo mal, quando ele fala aqui, ó, que o Senhor te guardará de todo mal, no versículo 7, significa que qualquer coisa que poderia vir a nos prejudicar, qualquer coisa que poderia vir a nos ferir, a nos machucar, Ele vai nos guardar. Olha só, em sua graça, Deus costuma transformar até as coisas que poderiam nos prejudicar em coisas que são para o nosso benefício. Lembra que diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez a gente não entenda na hora, mas por quê? Nós não conseguimos ter esse entendimento, mas nós temos que confiar que Deus está fazendo com que aquelas coisas que às vezes nos trazem aflição, nos trazem medo, nos trazem angústia, vai cooperar para o nosso bem, vai fortalecer a nossa fé, vai trazer um testemunho. Eu não sei te falar, mas Deus tem os seus meios. Ele não costuma simplesmente aniquilar o mal, mas ele costuma usar o mal para um bem muito maior. Você lembra de José? Lembra de José? José, quando que foi perseguido por seus irmãos, perseguido pela mulher de Potifar, foi para a cadeia, viveu 13 anos longe do pai, sofreu, e lá na frente, quando Deus reencontra, leva ele para ser governador do Egito, traz uma salvação para o povo de Deus através da vida de José. José pôde falar lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, fala, olha, vocês até tentaram, né? Intentaram o mal contra mim. Olha só, o que ele falou? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha só, a princípio, a gente poderia falar assim, nossa, mas José sofreu tanto. Naquele momento que estava na cadeia, às vezes sendo humilhado, caluniado, preso injustamente, ele poderia ter falado assim, olha, mas eu não fiz nada. Não, mas ele confiou no Senhor, manteve-se fiel, mesmo naquele sofrimento, e depois Deus cumpriu os seus propósitos. Os planos de Deus são assim. E a palavra de Deus diz que para ele, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Nós não entendemos, mas eu sei que lá na frente, Deus faz com que essas coisas que, às vezes, muitas vezes nos ferem, nos machucam, Ele vai fazer que redunde na sua graça, na sua glória, e nós precisamos crer nisso. E finalizando, irmãos, aqui, ele diz aqui que o Senhor guardará a sua saída, a sua entrada desde agora para sempre, versículo 8. O que significa isso? O
O que Deus está falando aqui na sua palavra? Olha só, está se referindo a tudo aquilo que você faz diariamente, suas atividades diárias, cotidianas na vida. Tá? Ele se importa com nossa agenda, ele se importa com detalhes menos importantes, às vezes alguns até julgam serem sem valor. Outras pessoas, para você é importante, então para ele é importante. Ele se importa, ele tem esse interesse em guardar a sua alma. A hora que ele fala lá, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. O Senhor, olha o versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma, que quer dizer até as suas emoções. Sabe aquilo que te fere, que é pequeno às vezes para outras pessoas, mas para você é importante? Deus, até isso, para ele se importa com isso. Ele se importa com o que te fere, aquilo que te machuca. É interessante, tem um texto na Bíblia que eu gosto muito desse texto, e às vezes a gente fica pensando, eu falo, mas por que esse texto está ali? Que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 1 a 7. É um texto muito conhecido, você certamente já viu várias pregações a respeito disso. Quando Eliseu faz que o machado do aprendiz de profeta cai dentro da água e afunda, solta do cabo, e Eliseu faz flutuar o machado. Você lembra dessa história? Só para você saber o cuidado de Deus. Quando você olha para essa história, eles queriam aumentar a casa, a estadia deles, a morada deles estava apertada, eles queriam aumentar e eles foram cortar a lenha. E o moço do profeta, que era o aprendiz, né, o seminarista, leva um machado. E quando ele está cortando a árvore na beira do rio, o machado sai do cabo e cai lá dentro da água. E ele fala, ai meu Senhor, porque era emprestado. Talvez para outras pessoas falam assim, nossa, só um machado. Né? Mas para o servo do Senhor Eliseu, usado por Deus, falou assim, onde caiu? Me mostra. Ele mostrou e foi lá e pôs um pau lá, um cabo, e o machado flutuou, o ferro flutuou. Aí você pensa, mas será que essa mensagem que está ali é só para mostrar que Deus tem poder sobre o ferro flutua para Deus, ele se torna isopor? Será que o Deus que criou todas as coisas, o machado fazer flutuar, mas será que só isso que significa esse texto ali, só vai mostrar esse poder de Deus? Mas para nós entendermos essa passagem, para ver o zelo desse Deus com a sua alma, com os seus pensamentos, nós precisamos voltar um pouquinho. Se você olhar em 2 Reis, no capítulo 5, no texto anterior, nós vemos a cura de Naamã, daquela lepra. Naamã, se você lembrar, era o comandante do exército da Síria, o exército mais poderoso daquela época. O contexto, então, anterior, do capítulo 5 do 2 Reis, fala exatamente do comandante do exército da Síria. No capítulo 6, versículo 1 a 7, fala dessa passagem de flutuar o machado. Na sequência, fala da guerra da Síria contra o povo de Israel. E em capítulo 7, no final do capítulo 6, fala da guerra também, né, do exército sírio contra Israel. No capítulo 7, o cerco da Síria, também que era o maior exército da época, a Samaria. Olha só, capitão do maior exército daquela época, sendo curado de lepra. Guerra das nações mais poderosas que existiam naquela época. E no meio disso, um machado. Você fala assim, mas o que esse texto está fazendo aí? O que esse texto está fazendo é falando o seguinte, Deus está falando para mim e para você, que o mesmo Deus que cuida das grandes problemas da humanidade, das grandes guerras entre as nações, do Deus que está ocupado olhando tudo que acontece no mundo e problemas gigantescos, ele também olha ao mesmo tempo para uma simples emoção de um filho seu, mesmo que essa emoção seja pequena aos olhos dos outros, mesmo que seja um simples machado que caiu na água, ele se importa com você, ele se importa com você nos mínimos detalhes. Qual é o seu medo? Qual é a sua aflição? Qual é aquilo que te traz dor que talvez para outras pessoas não tem importância nenhuma? Eu quero te dizer, para o seu Deus, para o Deus que é criador, para o Deus que está olhando para você, o Deus que está com você, ele se importa também com as pequenas coisas que afligem o seu coração. Então você pode descansar seguro, porque Deus, ele é esse que cuida de mim e de você. Eu quero encerrar aqui fazendo apenas uma aplicação diante dessa palavra, que você guarde no seu coração. Nós também somos aqui peregrinos, estamos peregrinando, como esse salmista ali no deserto. Nós, nos dias atuais, nós temos passado por tantas aflições, principalmente por conta dessa pandemia que impediu até que nós nos reuníssemos como igreja, na comunhão fraternal, e nós, às vezes, nós temos a sensação de insegurança. Mas deixa eu te falar algo. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos sim, nós seremos sujeitos a todas as coisas que o mundo está sujeito a passar. Mas o Senhor está conosco, está nos livrando. E Ele tem a mão poderosa, a mão forte para nos livrar, para nos salvar.
E Ele está nos guiando na jornada nessa vida, Ele está conosco, Ele é Deus Emanuel, Deus presente. E eu quero terminar te falando justamente com relação a essa jornada de Jesus. A jornada que Jesus fez por mim e por você. Porque se nós estamos aqui hoje, podendo meditar nessa palavra, é porque um dia o Senhor Jesus Cristo, Ele se despiu da sua glória, se fez homem, veio aqui, enfrentou aflições, foi perseguido, foi caluniado, foi preso, foi espancado e foi para a cruz do Calvário, sofrendo. E Ele ficou aflito, passou por aflição. E Ele pediu a Deus, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E Ele enfrentou a cruz. E Ele enfrentou a cruz e Ele perseverou e Ele prevaleceu. Ele prevaleceu sobre a morte. Embora naqueles momentos que precediam a sua crucificação, o seu destino que Ele teria já que enfrentar na cruz do Calvário para nos salvar, Ele possa ter significado assim aflito, suado sangue, como diz a tua palavra, e Ele não esmoreceu, Ele não retrocedeu, mas Ele foi até o fim, porque Ele sabia qual que era aquilo que estava prometido a Ele, qual que seria a sua recompensa. E a recompensa seríamos eu e você, porque nós somos a recompensa por aquilo que Jesus conquistou na cruz. Ele conquistou para Ele um povo lavado e remido de boas obras, um povo que não teme, um povo que sabe o final da história, que conhece o final da história. Essa é a diferença nossa. Nós conhecemos o final da história porque nós conhecemos a palavra de Deus, que ela nos mostra o que vai acontecer. Tudo isso que estamos vivendo, tudo isso que está acontecendo está escrito, mas nós não precisamos temer, porque nós temos a chave da história na nossa mão. Deus já revelou ao seu povo o que vai acontecer no final. E nós sabemos que no Apocalipse 21 diz que Ele vai enxugar do rosto toda lágrima, Ele não vai ter mais fome, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais luto, mas nós vamos estar glorificando Ele eternamente. E esse salmo fala exatamente disso. Fala de quem é o seu Deus, o Deus que é criador, que criou todas as coisas, tem todo o poder para te proteger. O Deus que está com os olhos atentos sobre a sua vida, sobre os perigos, sobre os embaraços, e Ele tem poder para te livrar, e Ele tem palavra para te instruir, para você andar pelo caminho certo. O Deus que está com você, que é Deus presente, e que não dorme nem cochila, mas é o Deus também que se preocupa com a sua alma, que se preocupa com os seus sentimentos, e que Ele quer trazer uma palavra de ânimo para a sua vida nesta noite. Que você possa meditar nessa palavra, que o Senhor possa trazer consolação ao seu coração, e que você não precise temer, porque o amor lança fora todo medo. O Senhor está conosco para nos guardar. 6 vezes Ele fala de guardar nesse Salmo 121, porque Ele é quem nos guarda, não é outra coisa, não são outros meios, mas somente o Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor, a sua família está nas mãos do Senhor, e a presença dele é contigo para te guardar e te guiar. Só lembre de uma coisa: permaneça fiel, não desfaleça na sua fé, mas permaneça fiel, e nós vamos vencer. E eu tenho certeza, irmãos, certeza absoluta e convicção, que tudo que nós estamos passando vai virar testemunho. Tudo que nós estamos passando nesse momento, nós vamos testemunhar lá na frente quão grandes coisas o Senhor fez. Porque sempre na história, todas as vezes que as coisas apertaram, todas as coisas que nos afligiram, redundou na glória de Deus. Eu só quero te lembrar, e aqui eu encerro, da frase do Senhor Jesus, que nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele falou isso porque Ele sabia que nós enfrentaríamos. Mas Ele falou também, o mesmo Jesus que falou para nós termos bom ânimo, nós teremos aflições, Ele falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está só. Você tem o seu Deus, você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, e você tem a palavra de Deus para te guiar. Deus te abençoe e fique tranquilo que tudo vai passar. Tenha calma, muita calma, e que o Senhor possa conceder paz, que excede o entendimento humano, ao seu coração. Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Só quero te dizer que eu sempre critiquei, fui um crítico das redes sociais, que eu era avesso a isso. E estou aqui hoje, pela graça do Senhor, podendo comunicar com a igreja através da rede social. Que ironia, né, irmãos? Hoje eu estou aqui, uma coisa que eu tinha uma resistência muito grande, eu estou aqui louvando a Deus pela sua oportunidade de estar com vocês, falar algo para vocês. Outrora, eu era um crítico. Hoje,
eu curvo a minha cabeça e falo, Senhor, me perdoa por quantas críticas que eu fiz à rede social, as partes negativas da rede social, dessa mídia que está, às vezes, escravizando as pessoas, Senhor, mas me perdoa. Eu te agradeço muito pela oportunidade de poder comunicar com os irmãos e também de receber as mensagens dos irmãos através da rede social. Que Deus abençoe os irmãos e que Ele continue sempre mudando o nosso entendimento. E seja através da dor, seja através da alegria, que nós possamos crescer junto em corpo, como sendo Cristo o cabeça que nos orienta, através da sua bendita palavra, através do teu bendito Espírito Santo. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo.